Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Coisa linda. Se vocês estão bem, eu tô bem. Isso aí que importa. Vamos que vamos. Gente, hoje a gente vai aprender um pouquinho de como é que funciona o Node em relação ao async e ao await, que eu sei que é um terror para a maioria das pessoas para conseguir entender quando está começando o que é esse tal de async, o que é esse tal de await, como é que eu vou utilizar, para que serve, né? Então o vídeo é direcionado para isso, tá? Nesse vídeo, então, eu separei os capítulos, espero que dessa vez dê certo lá no YouTube, que ele não me trole e consiga separar os players lá direitinho. Então, caso não dê certo aí no player, na descrição vai ter os minutos certinhos de cada capítulo, daí vocês podem clicar lá no link para ir no tempo exato do vídeo, na onde vocês querem a explicação, né, sobre determinado assunto. A gente vai começar pelo sistema operacional, a gente vai entender o que é um processo, o que são threads, a gente vai entender por que foi criado o Node, e qual que é a importância dele em relação ao Event Loop, tá? Depois, por fim, a gente vai ter um exemplo de uma ação, né, uma função que utiliza a sintaxe de async e await, beleza? Vamos lá então. Em relação ao sistema operacional, tá? A gente vai ter como base bibliográfica os sistemas operacionais modernos do famoso Taliban, o mestre, é o Pelé de rede de computadores e sistemas operacionais. O cara é brabo, tá? Então, o que ele define lá como um sistema operacional, tá? Sistema operacional, ele é um software que opera em modo núcleo. Misericórdia, o que isso significa? Calma lá. Vamos ver os outros dois textos, depois a gente vê a relação do que tem a ver com aquele fuscão preto ali que está aparecendo ali, tá? Vamos lá. O sistema operacional, ele fornece abstração de recursos de hardware para programadores e aplicativos e também gerencia esses recursos de hardware, beleza? O que é hardware? O que é software? Né? Vocês devem estar se perguntando assim. De uma forma simples, hardware é o teu computador em si, tá? É o que tu chuta quando tá com raiva. E software é o que te deixa com raiva. Tá? Essa é a separação básica do que é um hardware e software. Então, o hardware são as peças do teu computador, os componentes, como é que eles se relacionam, e software é o programa que está sendo executado, que vai fazer a comunicação desses componentes para executar o que tu precisa. Aí vocês devem estar se perguntando, o que tem a ver esse fuscão preto aí? O que acontece? Quando vocês vão dirigir, aí é uma pergunta para vocês. Vocês têm que se preocupar em tirar a gasolina do tanque de vocês, botar dentro do motor, para que ele faça a combustão e consiga funcionar? Não, vocês não precisam se preocupar com isso, né? Tudo isso fica abstraído. Vocês não precisam se preocupar em como é que é a implementação, vamos por assim dizer, de como é que isso funciona dentro do carro, né? Então, o que um sistema operacional faz? Ele faz isso. Ele faz essa interface, ele fornece essa abstração dos recursos de hardware, que no caso aqui pensando no Fuscão, como é que o motor vai funcionar, como é que o sistema de freio vai funcionar, o volante, né, que vai trabalhar ali com o sistema de direção para conseguir fazer o carro virar para a direita e esquerda. Como é que tudo isso funciona? Pouco importa, né? O que importa é que tu precisa utilizar e que o carro te forneça as ferramentas para que tu consiga utilizar isso que está dentro dele, né? Então o sistema operacional ele vai funcionar dessa forma. Ele vai fornecer uma abstração de recursos de hardware, ou seja, ele vai fornecer, pensando no carro, né, ele vai fornecer um volante para que tu consiga manobrar o teu carro. Aí a gente entra na questão ali em cima que diz aqui, né, software que opera em modo núcleo. O que é o modo núcleo? Modo núcleo é isso, é a comunicação direta com o hardware, ou seja, o volante ele tem comunicação direta com o eixo do teu carro, que daí ele vai fazer ele girar para a esquerda ou para a direita. Então esse modo núcleo é a comunicação direta com um sistema mais baixo nível, uma coisa que tu não precisa se preocupar como é que funciona. Essa abstração é que vai se preocupar em como é que vai funcionar realmente todo esse sistema. E a gente tem o modo usuário, que é basicamente quando tu senta ali no banco do teu carro e tu vai dirigir ele. Tu tá no modo usuário, porque tu vai receber as ações que tu pode fazer dentro do teu carro, ou se não dentro do teu computador, através do sistema operacional, ou se não através do sistema completo do carro que ele te fornece com uma interface, para conseguir fazer as ações dentro dele. Beleza? Então daí a gente tem o modo núcleo, que é acesso direto ao que é mais baixo nível, e a gente tem o modo usuário, que é realmente a utilização que a gente tem do dia a dia. Em relação ao processo, tá? O Taliban até ele bota um exemplo disso com um cientista da computação fazendo bolo. O que é um processo? É uma abstração de um programa em execução. Vamos definir o que é programa e vamos definir o que é execução. Pensa em alguém que está fazendo um bolo. Tá? Quando tu está fazendo um bolo, tu é uma única pessoa fazendo a tarefa do bolo. Certo? Show de bola. Para te conseguir fazer o bolo, tu precisa de uma receita, né?
A não ser que tu seja um mestre cuca, mas eu, por exemplo, se eu fosse fazer um bolo, eu precisaria de uma receita e um vídeo no YouTube para conseguir fazer. Então essa receita, vamos dizer que ela é o nosso programa, porque ela vai determinar como a tarefa tem que ser executada. Show? Mas ela não é a tarefa em si. Quando eu inicio a tarefa, quando eu inicio a execução do meu programa, ou seja, quando eu inicio a execução de uma receita, aí sim eu tenho um programa em execução. Show? Então o que é um processo? É a abstração de um programa em execução. Um processo é eu estar fazendo bolo através de uma receita, que é o meu programa. O que um processo faz? Ele utiliza multiprogramação para pseudo-paralelismo. O que isso significa? Multiprogramação, vocês têm que imaginar assim, ó. Você é um cozinheiro, tá? Você vai fazer o bolo lá. Aí você vai fazer a massa. Então, tá fazendo a massa lá e tal. Tu consegue fazer uma única operação por vez, tá? Só que, vamos supor assim que, até o exemplo que o Tânibia põe no livro dele. Tua filha, quando tu tá fazendo lá o bolo, ela se machuca. Aí tu tem que parar o que tu tá fazendo, lembrar no processo que tu tava, aí troca de contexto, vai lá, resgata tua filha, aí tu vai lá, passa um metiolate, ajuda ela, levanta, cuida dela, aí depois tu volta para fazer o teu bolo. Quando tu voltar, tu precisa lembrar aonde tu tava, certo? O contexto que tu tava. Aí a partir desse contexto que tu tava, tu continua fazendo o teu bolo. Essa capacidade de fazer múltiplas tarefas é o que a gente chama de multiprogramação, né? A gente está conseguindo trocar entre contextos e fazer computações, vamos por assim dizer, porque a gente está falando dentro de um computador, né? A gente consegue fazer computações em diferentes processos, né? Isso é a multiprogramação. E aí o que é o pseudo-paralelismo? Tá? Porque paralelismo é quando tu faz tarefas ao mesmo tempo. Nem, por exemplo, tô com esse descanso de copo e essa garrafa. Aí tô fazendo isso daqui, ó. Tô conseguindo fazer. Tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo que eu tô falando, e com a esquerda levantando a garrafa e com a direita levantando esse negócio aqui. Tá meio estranho, mas vocês entenderam. Isso daqui é paralelismo, quando eu consigo fazer tarefas ao mesmo tempo. Quando eu não consigo fazer tarefas ao mesmo tempo, mas eu consigo trocar a execução de uma forma muito rápida, eu tenho um pseudo-paralelismo, porque parece que eu tô fazendo ao mesmo tempo. Então, quando eu disser alguma coisa e parar de falar. Oi, derrubei o negócio. Quando eu disser alguma coisa e eu continuar falando, só que eu ficar trocando o contexto de tempos em tempos, eu estou fazendo uma única tarefa por vez, mas é como se eu estivesse fazendo 2 tarefas ao mesmo tempo. Eu estava falando e levantando o descanso. Então, isso é um pseudo-paralelismo utilizando a multiprogramação, que é a troca de conceitos, é a troca de contextos dentro de processos. Aí a gente entra na questão de thread, beleza? Cada processo possui um espaço de endereçamento e um ou mais threads de controle. O que isso significa? Vamos lá. Quando a gente está falando em um computador, a gente tem toda uma questão da arquitetura de como um computador funciona. A gente não precisa se preocupar com isso agora, mas existem questões de endereço de memória, né, o espaço onde dentro da memória do computador vai estar o meu programa e também um computador de programa que é para eu saber em qual instrução que eu estou e para qual instrução eu preciso ir depois, beleza? Instrução é a linha de código que tu vai digitar. Show? Então, cada processo possui espaço de endereçamento. Tá? Então, cada processo dentro do teu computador, cada programa que tu executa, ele vai ter um espaço de endereçamento e ele vai ter uma ou mais threads de controle. O que são essas threads de controles, né? Essas threads, elas são como processos, né? Mini processos. Então, quando eu executo um processo, você tem que pensar que eu estou executando uma tarefa dentro do meu computador, utilizando o sistema operacional. Daí, a partir do sistema operacional, eu vou solicitar para ele, cria um processo aí. Aí ele vai executar o meu programa, né? Está executando o meu programa. E dentro do meu programa, eu posso ter outros subprocessos. Tá? Qual que é a diferença de processo e thread? É que processo ele é mais custoso. Né? E thread ela tem o compartilhamento do espaço de endereçamento. Então, tudo que eu tiver dentro da minha memória naquele espaço vai estar compartilhado entre as threads que eu estou utilizando. Quando eu trabalho com processos, eu não consigo verificar o que está dentro do meu processo lá. Entendeu? Eu não consigo. Eu estou no meu processo aqui e eu entro no processo do Excel para saber o que o Excel está fazendo. Não tem como fazer isso. Então, tudo tem o seu próprio processo. Quando a gente trabalha com threads, a gente tem subprocessos, vamos por assim dizer, processos menores,
tem menos custo, é mais tranquilo de criar uma thread, e tu consegue fazer pequenas tarefas dentro de uma tarefa maior, tá? O que seria uma analogia, né? Que eu coloquei aqui as fotos. Então, eu posso criar 3 threads para fazer o bolo, que é preparar a massa, depois aqui o cara passando... Quem fizer bolo aí, desculpa, gente, eu não sei como é que é o nome dos processos, mas passar aqui a cobertura aqui e depois finalizar com moranguinho. Show? Claro, tem um monte de coisa nesse meio período aí, mas são pequenas tarefas que eu coloquei que eu poderia gerenciar elas em pequenas execuções. Então, quando eu tenho uma thread, eu consigo fazer uma pequena execução dentro de uma execução maior. E o que a thread tem de benefício? Ela evita bloqueios, é mais leve e fácil de gerenciar aqui processos, garante maior desempenho para entrada e saída relevante e mantém o mesmo espaço de endereçamento compartilhado. Vamos por partes que a gente vai entender melhor. Evita bloqueios. Tá? Imagina assim, quando tu terminar de fazer a massa do bolo, tu vai colocar ela dentro de uma forma e vai colocar dentro do forno. Tu vai ficar que nem um idiota lá na frente do forno, assim, esperando, sei lá, 40 minutos, 1 hora, não sei quanto tempo demora para um bolo ficar pronto. Não, tu não vai ser idiota de fazer isso, né? Se tu tiver que fazer outros bolos, tu vai lá e vai continuar fazendo outros bolos. Então, o que é esse evitar bloqueio? Tá? Quando a gente tem threads, a gente pode ter uma thread principal que está fazendo a execução. Então, numa thread lá específica, eu coloquei lá, fiz a massa, botei dentro da forma, joguei pro forno. Quando eu jogar pro forno, eu sei que vai demorar para eu continuar executando, né? Eu liberei as minhas mãos para eu poder fazer algum processo que eu não tenho que ficar esperando. Então, quando tu tem essa liberação de capacidade de processamento, que a gente chama que é a CPU, né? Para fazer cálculos, para fazer operações, a gente está dizendo que a gente está evitando bloqueios. O que acontece normalmente? Não sei se vocês já acessaram algum site que vocês clicam no botão e fica 45 minutos aquela bolinha assim e tu não consegue mais mexer o mouse. Por quê? Porque eles usaram uma única thread para tratar a tua requisição de clique, para fazer todo o processamento no back-end de alguma ação que precisa ser feita, e aí e ele só vai liberar de novo a thread de controle da interface depois de um tempão para te conseguir continuar mexendo. Né? Hoje, nos sistemas que vocês usam, vocês dão um clique e vocês continuam mexendo, porque é normal hoje em dia ter essa questão de threads justamente para evitar esses bloqueios. Então a thread ela evita bloqueios. Por quê? Porque ela permite que, a partir do momento que eu terminei de fazer uma computação, pensando em CPU, e eu pedir algum processo que demora e que leva tempo para retornar e para eu continuar o meu processamento, que nem, por exemplo, aqui eu coloquei entrada e saída relevante. Né? Então, quando a gente vai ler um arquivo, quando a gente vai buscar alguma coisa do disco, quando a gente faz uma requisição para um banco de dados para trazer informações, tudo isso gera bloqueio. Então a minha CPU ela ia ficar ociosa, não ia ficar fazendo nada. Enquanto eu estou esperando a resposta de rede, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa. Então as threads ajudam nisso. Né? Além de ela ser mais leve e fácil de gerenciar aqui processos, garantir maior desempenho para entrada e saída relevante. Então existe a ideia do pseudo-paralelismo, porque a partir do momento em que eu estou aguardando alguma coisa ser finalizada, eu posso ir fazendo outras tarefas ao mesmo tempo. E mantém o mesmo espaço de endereçamento compartilhado. Então, todo o contexto que a gente tem dentro do nosso processo vai ser compartilhado entre as threads. A gente chega no tão esperado Node e o Event Loop. Tá? O Node ele foi criado por esse mano aqui, Ryan Dow, não sei se é assim que se fala. Se eu falei o teu nome errado, mil perdões, tá? Me corrijam aí nos comentários. Então o Node ele foi baseado no motor processamento V8 do Chrome, tá? Que o Chrome usa o V8 para processar o JavaScript. Importante também que ele possui uma única thread de trabalho, e eu coloquei trabalho aqui em letra maiúscula, porque o Node ele tem sim uma única thread de trabalho, tá? Que são as computações que a gente vai fazer o uso de CPU, mas ele possui outras threads para processos que nem questão de rede, questão de leitura de arquivo, encriptação, porque o Node ele não trabalha muito bem com questões de CPU. Depois a gente vai entender o porquê disso, mas a arquitetura dele, o problema que ele tenta resolver é bloqueio. E como a gente viu, bloqueio fez o meu processamento, fiquei aguardando alguma coisa, né? Esse aguardar alguma coisa é o bloqueio. Então a arquitetura do Node foi para resolver esse problema de bloqueio. Então, como é que surgiu essa questão de resolver esse problema? Né? Hoje, a gente tem um monte de linguagem que já resolve isso. Tá?
que é praticamente qualquer uma que tu for trabalhar, ela consegue trabalhar com multithread e consegue gerenciar isso muito bem. Tá? Só que antigamente o que acontecia era, chegava uma requisição, essa requisição ela gerava uma thread para cada requisição. Então tu tinha que gerenciar várias threads, mudar o contexto, isso era um gasto horrível de recurso. Então o que esse cara pensou? Ele olhou assim pro V8 e viu, caraca, muito legal a forma disso. Legal também a questão do Event Loop. Aí a gente entra no Event Loop. Tá? O que o Event Loop é? O Event Loop ele busca evitar operações bloqueantes através de uma fila de tarefas. Então, estou executando o meu código. Estou executando alguma operação. Cheguei em alguma coisa bloqueante, como por exemplo, buscar algum arquivo, salvar alguma coisa no banco de dados, mandar uma requisição HTTP para algum lugar. Então, isso é bloqueante, por quê? Porque eu não vou estar usando a minha CPU, né? Eu vou estar esperando alguma coisa do sistema operacional para ele me retornar. E essas coisas de espera do sistema operacional são de forma assíncronas, ou seja, a partir do momento em que eu termino a execução, eu recebo um evento, né, através do sistema operacional, que aciona o Node dizendo assim, ó, terminou aquele processo. Então o Node ele tem um controle interno através de uma fila de todos esses processos que estão aguardando o retorno. Né? Que daí dentro do Node a gente trabalha com promessas. Então a gente tem uma promessa e quando essa promessa é resolvida, ela executa uma callback dentro do JavaScript, né? Dentro do sistema do Node. Isso tanto para o V8 do Chrome quanto para o V8 dentro do Node. Tá? Então o Node ele é orientado a promessas. Né? Ele trabalha através dessas promessas, justamente como uma forma, isso pensando lá em 2008, tá pessoal? 2008, 2009, que como eu disse, foi na época em que tinha esse problema, né, de bloqueios de thread, justamente por conta dessa questão de não conseguir trabalhar muito bem quando tinha entrada e saída. Tá? O V8 ele conseguiu trabalhar isso muito bem e daí o Ryan, o Rian, sei lá como é que é o nome desse cara aí, viu isso e quis trazer isso para o servidor, né? Porque até então o JavaScript só rodava no navegador. Então o Node ele foi feito em cima do V8, usa libuv para conseguir tratar com o sistema operacional e usa o Event Loop justamente para isso. Então imagina que eu tenho uma requisição, essa requisição vai entrar dentro do Event Loop, né, como uma microtask quando eu disser que tem uma promessa de alguma execução, sei lá, um retorno da placa de rede, uma coisa assim do tipo. Aí quando eu tiver esse retorno, eu vou verificar a fila que eu tenho dentro do Event Loop e eu vou processar esse retorno para continuar a execução do meu código. Aí a gente entra no async e no await. O que o async e o await nos auxilia? A gente vai criar uma função aqui que é buscar o usuário, tá? Essa função ela vai retornar uma promessa. Lembrando que Node é orientado a promessas, tá? A gente vai criar essa função buscar o usuário que vai retornar uma promessa, tá? E a resolução dessa promessa ela vai ser a partir do momento que a gente vai aceitar um timeout aqui, daí vai passar um segundo e aí ele vai resolver essa promessa informando o ID1 e o nome Maurício, beleza? Essa é a função que a gente tem. Lembrando que o Node ele é orientado a promessas, né? Então ele vai gerar uma promessa que vai receber uma callback do sistema operacional e vai executar essa resolução dessa promessa a partir dessa callback que receber do sistema operacional, através de um evento. E aí o diferencial do Node é de ter uma única thread de trabalho justamente para evitar essa questão de bloqueio. Então, quando ele receber alguma requisição, ele vai processar várias requisições, vai mandar para os componentes que tem do hardware, né, através do sistema operacional, e essa parte bloqueante, que a ideia do Node é justamente APIs que tenham a maior parte do processamento sendo tarefas bloqueantes. Então, para não deixar esse gasto de ter que tratar com threads e um monte de coisa, o Event Loop consegue tratar isso muito bem, com uma única thread. Então a gente vai ter aqui o exemplo da nossa função, e aqui a gente tem um exemplo sem usar o async e await. A gente vai usar a estrutura do then, né? E aí o then ele vai receber como callback a resolução. Então o then, tá? Ele vai receber a resposta aqui desse resolve aqui, que ele vai o que tiver aqui dentro desse resolve vai ser o que a gente vai retornar aqui dentro desse then. Aí quando a gente receber esse usuário, a gente vai printar o nome dele. Se der erro, vai printar o erro que vier. Depois, quando a gente rodar isso daqui, se buscar o usuário,
primeiramente vai ser logado na tela o console log fim, né? Então o que vai ser escrito primeiro na tela vai ser o fim, por conta de a gente aqui gerar um set timeout de 1 segundo, então vai demorar 1 segundo para ele resolver essa promessa, né? Simulando como se fosse alguma coisa do banco de dados. Tá? E aqui com a estrutura do async e do await, a gente consegue trabalhar o código de uma forma assíncrona sem precisar ficar aninhando o código assim. Porque imagina, aqui beleza, tem um den só que imagina se dentro desse den eu tivesse uma outra chamada assíncrona, com uma outra promessa, aí eu teria que ficar fazendo um dentro do outro e seria horrível trabalhar com isso, né? Então, o async e await, ele é só mais uma mágica em questão de sintaxe da linguagem. Ele não faz nada demais. Ele basicamente transforma, vamos por assim dizer, nessa estrutura aqui do then e do catch. Então, o que tu colocar aqui dentro de um try, do catch, toda essa estrutura ela vai ser representada dessa forma. Tem diferença em usar essas duas formas aqui? Não tem diferença nenhuma, vai ser a mesma coisa. A única coisa só que o async e o await ele veio para ajudar realmente na escrita, para ficar mais fácil de ler de uma forma sequencial. Então a próxima vez que vocês forem trabalhar com async e await, usa dessa forma aqui, que é bem melhor. Não esquece de colocar o async antes do function. E não esquece de botar o await, porque se tu não botar o await, ele não vai aguardar a tarefa. Mas, basicamente, vocês precisam pensar como o sistema operacional funciona, né? Através de um processo, esse processo tem threads. Essas threads podem ser executadas, né? Podem ir trocando de contexto. E as threads existem justamente para evitar essa questão de bloqueio. Só que o custo da thread é alto e o gerenciamento dela também é custoso. Hoje não, tá? Hoje já tem muitas soluções muito boas em relação a isso, mas na época em que o Node foi projetado não existia isso. Então a ideia do Event Loop é justamente para evitar esse custo, para evitar esse monte de thread para cada execução que precisava ser feita e travar a thread até receber a resposta, né? Então, várias threads executando ao mesmo tempo e todas as threads travando e ficando 80% ociosas sem fazer uma computação, né? Então, o Event Loop surgiu justamente para evitar isso e utilizar o máximo possível da computação que uma CPU disponibiliza para a gente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, falou. Caiu, descansa aqui.